Fala galera, muito boa noite a todos e a todas. Como é que vocês estão? Firmes e fortes? Estão me ouvindo Boa bem? noite. Tudo Camila, bem? noite, tudo em ordem, tu? Tudo bem. Coisa boa. Então vamos lá, meu gente. Boa noite, Felipe. Fala, Boa noite, Márcio. Boa pessoal. noite, querido. Tudo em ordem? Vamos ver quem mais está aí. Tá o Márcio, a Alana, o Arthur, Camila, Tchelle. Vamos lá então, minha gente. Ó, o Márcio apareceu aí, mas água. Galera medonha, vamos à luta. Hoje eu quero ver com vocês algumas coisas bem rapidinho, tá? A ideia não é se estender muito hoje. Já estamos sendo gravados aqui, então, galera que vai aparecer aí, dá aquela ajeitadinha no cabelo, faz o perfuminho. Galera, primeiro aviso que eu queria ver com vocês, primeiro queria passar para vocês sobre a nossa prova. A gente não tinha marcado prova ainda, mas eu vou abrir ela semana que vem. Aquele mesmo esquema, tá, galera? É uma semana que ela vai ficar aberta para vocês realizarem. Uma vez aberta a prova, eu acho que eu vou botar ali 180 minutos, 3 horas. Como é que vai ser a prova? Provavelmente vai ser questões objetivas, parecidas com as que a gente vem trabalhando em aula, com as que a gente vem resolvendo. Conteúdo até a aula de hoje, então até a aula de hoje, dia 26 de abril, é o conteúdo que cai na nossa primeira prova, que eu vou abrir semana que vem e vai ficar uma semana disponível. Beleza? Se for surgindo alguma dúvida, se vocês ficarem com qualquer dúvida em relação à avaliação, em relação à matéria, podem me chamar, mandem WhatsApp, me chamem no Instagram, me chamem qualquer... Podem me chamar em qualquer lugar aí que vocês precisarem. Estou à disposição de vocês, tá? Galerinha, então vamos seguir. Hoje eu queria ver duas coisas com vocês. Primeiro é um caso que aconteceu, se eu não me engano, a gente já conversou sobre ele em sala de aula, mas eu achei uma reportagem aqui que fala um pouco sobre ele. E o segundo são 2 ou 3 julgados do STF sobre a nossa matéria. Lembrando que se alguém tiver qualquer dúvida, pode me chamar aí, levantar a mão. Ó, chegou o Fabiano, grande Fabiano, um abraço. Chegou a Tati também, querida Tati. Boa noite. Boa noite, boa noite. Estava falando com o pessoal aqui sobre a nossa prova, vou abrir ela semana que vem, vai ficar uma semana aberta, o conteúdo é até a aula de hoje, tá? As aulas postadas, as aulas gravadas. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, me chamem no Insta, me chamem no WhatsApp, postem no grupo que a gente vai conversando. E hoje eu quero falar com vocês rapidinho sobre 2 casos, para a gente levantar alguns pontos importantes. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês aqui. Pronto. Olha só, galera. Esse caso é um caso bem chocante, digamos assim. É um caso que ele ficou famoso e ele tem uma série de desdobramentos jurídicos que são interessantes. Então, qual é a manchete aqui? Primeiro vamos conversar sobre o caso, depois eu mostro para vocês o que diz na reportagem. A manchete diz o seguinte: assassino de criança poderá ser enviado a outro país para diminuir custos do governo. Isso aqui não é no Brasil, tá? Essa é uma reportagem que fala sobre o Reino Unido. Então aqui está falando sobre uma reportagem... Peraí, deixa eu ligar aqui. Sobre uma reportagem do Reino Unido. Pronto, voltei. Foi um fato que aconteceu no Reino Unido, foi julgado no Reino Unido e agora essa questão está sendo levantada lá no Reino Unido. Qual foi o fato? 2 meninos de 10 anos, o John Venables e o Robert Thompson, eles estavam no shopping e encontraram o Jason Bugler, que é esse menininho aqui. Eles encontraram esse menino, esperaram a mãe dele se distrair e conduziram ele para fora do shopping. Fora do shopping, eles realizaram várias agressões contra essa criança, torturaram a criança de forma brutal, de forma extrema. Lembrando que os 2 autores do fato tinham 10 anos. E amarraram a criança tinha 2 anos, no trilho do trem, fazendo com que ela viesse a óbito. Então ela morreu. Essas crianças foram julgadas
foram condenadas, foram julgadas como adultos, foram condenados e saíram da prisão aos 18 anos. Aos 18 anos, o Estado assegurou a elas novas identidades. Aqui nós temos um dos casos, talvez um dos precursores, em que se trabalha com o direito ao esquecimento. O pai do menininho aqui, do Jason, ele disse que ele perseguiria os autores do homicídio do seu filho. Então, ó, vocês estão prendendo esses guris, mas quando eles saírem eu vou pegar eles. Vocês podem escrever, eu vou matar esses dois piás. Então, o Estado entendeu por bem assegurar a essas duas pessoas novas identidades, ao John e ao Robert. O Robert nunca mais apareceu, saiu de cena, ninguém sabe quem ele é hoje em dia, mas o John ele voltou a ter problemas com a lei. Então ele teve alguns problemas relacionados à pornografia infantil e outras demandas criminais, e o Estado cogita, o Estado do Reino Unido, cogita mandar ele para outro lugar, diz que pagar a vida dele, pagar para que ele viva em outro lugar, sai mais barato do que possibilitar que ele viva no Reino Unido, tendo que fornecer a ele novas identidades. Daqui a pouco, toda vez que ele é descoberto, o Estado tem que assegurar a proteção concedida pelo direito ao esquecimento, e isso se tornou um problema. Vamos dar uma olhadinha aqui no que diz a reportagem. John Venables, que junto com o amigo Robert Thompson, sequestrou, torturou e matou James Bulger, de 2 anos, em 1993, em Liverpool, na Inglaterra, poderá ser enviado pelo governo britânico para morar em outro país. Então, o fato é de 93, e ainda se tem custos, digamos assim, né, com a, digamos assim, reinserção social do John. Seguindo as autoridades, pagar para que ele viva em um país como Canadá, Austrália ou Nova Zelândia sairá mais barato do que continuar financiando novas identidades para o assassino que precisa ser mantido no anonimato no Reino Unido. E aí contam um caso, ó. Na época do crime, John e Thompson, que tinham apenas 10 anos de idade, encontraram a criança em um shopping. Na sequência, os dois saíram caminhando com a vítima pela porta da frente para então torturá-la e espancá-la até a morte em uma linha férrea. O corpo foi encontrado 2 dias depois. E aí é louco a gente pensar, né? A gente pode pensar um pouco sobre a criminologia, né? Qual é o motivo pelo qual uma criança de 10 anos, ou pior ainda, né? 2 crianças de 10 anos acordam em realizar esse tipo de comportamento, em realizar esse tipo de ato, mas isso também foge um pouquinho do nosso escopo. O corpo foi encontrado 2 dias depois. Investigações mostraram que os dois perceberam a mãe distraída. Investigações mostraram que os dois perceberam a mãe distraída, fazendo compras e esperaram um momento propício para atrair Bulger para longe dela. Câmeras de segurança registraram o momento que os dois meninos saem de mãos dadas com a vítima. E aqui fala alguns detalhes sobre o homicídio, assassinato de criança de 2 anos. John e Thompson não só assassinaram brutalmente Bulger, como também o torturaram de várias formas. Jogaram tinta azul em seus olhos, golpearam com chutes, pedras e tijolos, colocaram pilhas em sua boca, jogaram uma barra de ferro com cerca de 10 quilos sobre a cabeça da criança. Ao todo foram encontradas pelo corpo, 42 lesões oriundas de tortura na vítima. Para finalizar, eles amarraram o corpo do pequeno Bulger nos trilhos de trem. Ele foi cortado ao meio quando o trem passou. E o que aconteceu com eles? Eles foram condenados por assassinato. No mesmo ano, deixa eu aumentar um pouquinho, talvez fique melhor para você enxergar. No mesmo ano, ambos foram considerados culpados pelo assassinato de Bulger e condenados. A decisão de que ficariam presos até a maioridade, para então serem soltos com novas identidades. Aqui, ó, os 2 autores do fato, 10 anos. São os condenados mais jovens da história, segundo consta aqui nessa reportagem. Nova identidade para os 2 condenados. Logo que completaram 18 anos, em 2001, os 2 foram liberados com novas identidades e moradias pagas pelo governo. Então, olha só, concederam a eles o reconhecimento ao direito ao esquecimento, fornecendo a eles novas identidades e moradias por custo do Estado. Seria como mais ou menos se a gente pegasse algum jovem aqui, na verdade, eles são crianças, né, desde a nossa concepção, não adolescentes. Mas se a gente pegasse um adolescente ou uma criança que comete um ato infracional, faz com que ele cumpra a sua medida socioeducativa e depois disso se forneça uma espécie de garantia de anonimato vitalício
com identidades e moradias pagas pelo governo. Então, é um custo que o governo assume por toda a vida dos autores do fato. Isso com o fundamento de se assegurar ali, né, o direito ao esquecimento, ou a possibilidade de que essas pessoas tenham, após o cumprimento da sanção que a elas foi determinada, uma vida, alguma espécie de ter uma vida. Vamos ver o que mais que aconteceu aqui. Desde então, pouco se sabe sobre Thompson. Já John teve problemas com a justiça após envolvimento com pornografia infantil e foi preso novamente em 2010 e 2017, entre outras questões que não foram divulgadas. Aqui cortou um pouquinho, mas eles dizem que é muito caro ser mantido o anonimato dessas pessoas. John precisou ser realocado por todo o país um grande número de vezes, o que custou uma fortuna para os cofres públicos britânicos. O jornal Mirror relatou no mês de maio que a última tentativa de manter a identidade de Venables em segredo custou aos contribuintes mais de 65 mil libras, segundo dados oficiais. Acho que era isso. Então eu trouxe, galera, esse caso porque ele, no meu ponto de vista, tem vários pontos importantes, vários pontos que nos suscitam reflexão. Primeiro é o próprio móvel, né? O próprio motivo do fato. Por que será que duas crianças de 10 anos sequestraram, torturaram e mataram uma de 2? Às vezes a gente compreende, tenta compreender o crime, o ato infracional, enfim, as condutas delituosas, desde uma perspectiva racional. A gente tenta racionalizar o motivo pelos quais as pessoas cometem atos criminosos ou fazem coisas erradas. Nem sempre é possível que essa solução seja uma solução precisa. Muitas vezes existem fatores criminógenos ou fatores que impulsionam as pessoas a realizarem alguns atos que a gente vai ter dificuldade de compreender. Esse pode ser um. Pode ter sido uma, sei lá, eu ia dizer brincadeira, mas não é brincadeira a palavra. Pode ter sido um devaneio dos dois, pode ter sido a expressão de uma personalidade voltada a práticas delituosas desde criança. É difícil a gente compreender. Esse é o primeiro ponto. Muitas vezes a gente vai se deparar com fatos que a gente não vai ter soluções racionais para explicar. O segundo ponto interessante é o fato deles terem sido julgados e condenados como adultos. Né? Ambos tinham 10 anos, mataram uma criança de 2 e foram julgados e condenados como adultos até atingirem a maioridade. Fizeram 18 anos e aí surge o nosso terceiro ponto relevante, que é o fato de o Estado assegurar a eles novas identidades e novas moradias, né? Com custo, sendo custeada pelo Estado. Eu não tenho notícia se nós temos precedentes nesse sentido para réus condenados. Para testemunhas, temos o programa de proteção à testemunha e de colaborador, né? Um réu colaborador, isso pode acontecer na nossa realidade, mas para um réu condenado e após a sua condenação ser assegurado esse tipo de direito, eu pelo menos não tenho conhecimento. Talvez exista, mas eu não tenho conhecimento aqui no Brasil. Seria mais ou menos como a gente dizer que a Suzane Richthofen poderia ter uma nova identidade, por exemplo. Claro, ela já era imputável quando cometeu o crime, mas eu falei ela porque é um fato conhecido, um fato notório, como se pudesse ser outorgada a ela uma nova identidade e moradia aos custos do Estado. Mais ainda, se eu não me engano, tenho quase certeza que nesse caso do Reino Unido, houve uma proibição de a imprensa fazer qualquer menção sobre esse caso. Então a imprensa, trazendo para a nossa realidade, a imprensa não poderia noticiar, como muitas vezes noticia, goleiro Bruno é visto correndo na orla, ou Suzane Richthofen é vista fazendo compras. Não se poderia trazer para a realidade atual quaisquer elementos que informassem essa nova realidade dos sujeitos. Opa! Ó, o Roger chegou aí. Galera, depois eu queria conversar com vocês sobre 3 julgados aqui, ó, do STF, que fala especificamente sobre a proteção contra a exploração infantil. Deixa eu... Aqui, foi. Eu vou aumentar um pouquinho. Esse documento aqui, deixa eu só mostrar para vocês, é um documento do STF que reúne vários julgados sobre os direitos da criança e do adolescente. Eles fizeram uma espécie de repositório
com julgamentos que tangem os direitos da criança e do adolescente. Aqui eles têm um índice sistemático, um índice que fala sobre vários direitos que a gente vem abordando: direito à alimentação, convivência familiar, direito à dignidade. E aí o que eles consideram que se enquadra nesses tópicos, eles colocam aqui. É óbvio que tem muitos outros, né, mas aqui eles selecionam alguns que são relevantes. Vamos ver esses que eu queria conversar com vocês, ó. Primeiro caso aqui. Como é que eu fecho isso aqui? Primeiro caso aqui, sobre pornografia infantil, a tipificação da pornografia infantil. Aqui tem um problema de tipicidade vinculado ao artigo 241 do ECA. Olha só, o que diz a ementa do julgado aqui? Relatoria do ministro Luiz Fux. A conduta consubstanciada em fotografar cenas com pornografia envolvendo crianças e adolescentes amolda-se ao tipo legal previsto no artigo 241 do ECA. Vamos ver o que diz o 241 do ECA. Vender ou expor à venda fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente. Só que eles estavam falando sobre a lei anterior, me parece. Vamos ver, a 10.764. Exatamente, eles estavam falando sobre... Essa aqui já é a redação dada pela lei 11.829. Eles estavam mencionando a redação do 241 antigo, que é essa aqui, ó. Apresentar, produzir, vender, fornecer, divulgar ou publicar por qualquer meio de comunicação, inclusive rede mundial de computadores ou internet, fotografias ou imagens com pornografia ou cenas de sexo explícito envolvendo criança ou adolescente. Então, eles queriam saber se fotografar cenas pornográficas envolvendo criança ou adolescente se amoldaria ao tipo penal do artigo 241, que diz que é o antigo, né, que diz que é crime apresentar, produzir, vender, fornecer, divulgar ou publicar por qualquer meio de comunicação, inclusive rede mundial de computadores ou internet, fotografias ou imagens com pornografia ou cenas de sexo explícito envolvendo criança ou adolescente. E aí o ministro Fux diz o seguinte: a conduta consubstanciada em fotografar cenas com pornografia envolvendo crianças e adolescentes amolda-se sim ao tipo legal previsto no artigo 241, com redação dada pela lei 10.764, notadamente a expressão produzir fotografia cujo valor semântico denota o comportamento de dar origem ao registro fotográfico de alguma cena. Então aqui, ó, nós temos o parágrafo 1º e o parágrafo 2º. Tínhamos, né, que também tutelavam esse comportamento. Dizia o seguinte: incorre a mesma pena quem agencia, autoriza, facilita ou de qualquer modo intermedia a participação de crianças ou adolescentes em produção referida nesse artigo, assegura os meios ou serviços para o armazenamento das fotografias, cenas ou imagens produzidas na forma do caput desse artigo, assegura por qualquer meio o acesso na rede mundial de computadores ou internet das fotografias, cenas ou imagens produzidas na forma do caput desse artigo. E o parágrafo 2º estabelece uma forma qualificada. Olha só, vocês conseguem identificar quando que é uma qualificadora e quando que é uma majorante, por exemplo? Sempre que aumenta a pena, ó, aqui nós tínhamos uma pena de 2 a 6 anos. Sempre que se aumentam os limites de apenamento, nós estamos diante de uma qualificadora. Então, aqui, ó, o artigo 241, parágrafo 2º antigo, previa uma forma qualificada, que diz que a pena de reclusão de 3 a 8 anos, se o agente comete o crime prevalecendo-se do exercício de cargo ou função, ou se o agente comete o crime com o fim de obter para si ou para outra vantagem patrimonial. E quando que é uma majorante? Majorante acontece nesses casos, ó. Aqui, na verdade, é uma minorante porque diminui a pena. Mas só para a gente aprender a identificar. A minorante, ela vai estar expressa em fração. A pena é diminuída de 1 a 2/3 se de pequena quantidade material que se refere ao caput desse artigo. Então, qualificadora muda o limite de apenamento, majorante e minorante estabelece um aumento em patamar de fração. Isso tem diferença lá na aplicação da pena, lá na fase em que vai ser aplicada a pena. Vamos lá. O que eu ia falar para vocês aqui
Só para a gente não perder aqui também o ponto, olha só. Se o sujeito comete o crime quando a infração penal tem pena aqui de 2 a 6 anos, digamos que ele tenha cometido o crime em 2003, outubro de 2003. Não, aqui ó, em dezembro de 2003. Então a pena era 2 a 6 anos. Mais para frente, vem uma nova lei em 2008 e aumenta a pena de 4 para 8 anos. E ele cometeu o fato ali na virada de 2003 para 2004, mas ele não foi processado, ninguém descobriu. Em 2010, descobrem que ele tinha lá um monte de imagem pornográfica. E ele vai ser processado. Qual pena que vai ser aplicada a ele? A pena mais grave ou a pena menos grave? Galera, se aplica a ele a pena menos grave. Por quê? Porque a lei penal ela não retroage, salvo para beneficiar o réu. Então, no momento em que ele cometeu a infração, se a pena era menor, mesmo que uma lei posterior aumente a pena, não vai gerar efeitos prejudiciais para ele. A não ser que nós estejamos diante aí de um crime permanente. Por exemplo, se ele não tivesse se livrado do material no computador, se ele tivesse deixado o HD cheio, ele não botou fora o HD, não apagou as coisas, ele permaneceu com aquilo no HD. Aí sim, se ele tá em uma situação de flagrante, um crime permanente. Ele tanto pode ser preso em flagrante, quanto pode ter a pena mais grave aplicada contra ele. Mas vamos ver os outros aqui, gente. Então, esse primeiro resolve um problema sobre tipicidade. Olha só, esse segundo caso é bem importante, tá? Eu diria que dos crimes contidos no ECA, o que mais aparece aí para quem tem interesse em fazer concurso, até para a OAB, é esse crime aqui, do artigo 244B, que é o crime de corrupção de menores. Olha só, delito de corrupção de menores, natureza de crime formal. O que diz o Supremo? Natureza formal do delito de corrupção de menores, redação do artigo 244B do ECA, proteção da criança e do adolescente, finalidade imediata da norma penal. Prevalece nessa Casa de Justiça o entendimento de que o crime em causa é de natureza formal, bastando a prova, portanto, da participação do menor em delito capitaneado por adulto. A tese de que o delito do artigo 244B exige prova da efetiva corrupção do menor implica, por via transversa, a aceitação do discurso de que nem todas as crianças e adolescentes merecem ou podem receber a proteção da norma penal. Conclusão inadmissível se se tem em mente que a principal diretriz hermenêutica do cientista e operador do direito é conferir o máximo de eficácia à Constituição, mormente naqueles dispositivos que mais nitidamente revelam a identidade ou os traços fisionômicos dela própria, como é o tema dos direitos e garantias individuais. Qual é o debate que está sendo feito aqui? Crime de corrupção de menores está no artigo 244B. Vamos achar ele aqui rapidinho, ó. Diz o seguinte: crime de corrupção de menores. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 anos, com ele praticando infração penal ou induzindo a praticá-la. Pena reclusão de 1 a 4 anos. Temos aqui o parágrafo 1º e o 2º. O parágrafo 1º é uma forma equiparada. Incorre nas penas previstas no caput desse artigo quem pratica as condutas ali tipificadas, utilizando-se de quaisquer meios eletrônicos, inclusive salas de bate-papo da internet. E o parágrafo 2º. As penas previstas no caput desse artigo são aumentadas de 1/3 no caso de a infração cometida estar incluída no rol dos crimes hediondos, que é o artigo 1º da Lei 8.072. Se a gente tem um aumento de 1/3, isso aqui é uma qualificadora ou é uma majorante? Majorante, galera. Aumento de infração é sempre majorante, tá? Beleza. O que é, afinal, o crime de corrupção de menores? Crime de corrupção de menores é quando eu cometo um crime acompanhado de um menor. Então, eu vou roubar um carro com alguém de 17 anos, ou eu cometo um furto, pratico um estelionato com alguém de 17 anos, ou eu, enfim, qualquer infração penal. A gente vai ver o próximo caso, é um caso que falava sobre mendicância, mas a gente vai ver o resultado. Então, se eu cometo um crime na prática, na presença, junto com o menor, ou induzo o menor a praticar o crime, eu cometo o crime de corrupção de menores. Qual é a tese que está sendo discutida aqui? A tese era a seguinte: os caras diziam, olha só, eu não corrompi o menor. Esse menor que praticou o crime comigo já estava corrompido. Pode analisar. A certidão de antecedentes infracionais dele tem lá 15 passagens por tráfico, homicídio, roubo, latrocínio, e eu sou primário. Então, se alguém foi corrompido nessa história, fui eu.
esse argumento é cabível? Esse argumento é acolhido? Não é acolhido. Hoje se sedimentou o posicionamento de que o crime de corrupção de menores, como nós vimos aqui, ele é formal. Então, o simples fato de você cometer um crime junto com um menor já outorga a você responsabilidade criminal por essa infração penal. Mesmo que o menor tenha muito mais experiência infracional e o imputável seja primário. Vai responder também. É quase um combo. Vem junto 244B na denúncia. Vem junto a corrupção de menores na denúncia, tá? Bem importante isso, porque isso foi bem discutido, foi bastante discutido, até o ponto de se amadurecer e se chegar nessa tese. Hoje é uma tese tranquila. Apesar desse julgado ser antigo, 2011, nós tivemos outros julgados, outras decisões, nas quais se sedimentou esse posicionamento. Beleza, galera? E agora vamos ver, acho que é o último que eu queria ver com vocês, também fala sobre corrupção de menores e fala sobre uma contravenção penal de mendicância. Olha só, mendicância era uma contravenção penal, prevista lá na LCP, Lei das Contravenções Penais, é o Decreto-Lei 3688. Só que a mendicância foi revogada. Então não é mais contravenção penal a mendicância. Cuidado que às vezes a gente confunde. A Lei de Contravenções Penais, ela tem uma outra contravenção que é a vadiagem. A vadiagem ainda não foi revogada. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Vadiagem. Olha só, artigo 59 da Lei das Contravenções Penais. Entregar-se alguém habitualmente à ociosidade, sendo válido para o trabalho, sem ter renda que lhe assegure meios bastantes de subsistência ou prover a própria subsistência mediante ocupação ilícita. Pena prisão simples de 15 dias a 3 meses. Parágrafo único. A aquisição superveniente de renda que assegure ao condenado meios bastantes de subsistência extingue a pena. Então, se o cara não tem dinheiro para se manter e não faz nada para isso, se entrega à ociosidade, ele comete uma contravenção penal. Contravenção penal da vadiagem. Não foi revogada a vadiagem? Não. O que foi é a mendicância. A mendicância não é mais válida, tá? Ela foi objeto de abolício crimes, que nem a gente vai ver ali no acordo. A vadiagem ainda não. Mas nunca vi também ninguém responder por vadiagem. Né? Tá cheio de vadio por aí, mas nunca vi ninguém responder. Questão de política criminal, óbvio, né? Não vou sair prendendo tudo que é vadio. Tá? Galera, olha só. Então paramos aqui. Não, ó. Corrupção de menores por contravenção de mendicância. Então, o maior estava com o menor praticando mendicância. Estavam os dois lá pedindo dinheiro, enfim, ou sei lá, de alguma forma praticando a mendicância. Isso gerou um processo. O maior estava respondendo pela contravenção penal da mendicância e pelo crime de corrupção de menores. Então, ele estava respondendo por esses dois processos. Só que houve abolício crimes da mendicância. Corrupção de menores ainda é crime. Mendicância não é mais contravenção penal. O que o STF decidiu nesse caso? Olha só. A Lei 12.015 revogou a Lei 2254 de 54, que tratava da corrupção de menores, todavia inseriu o artigo 244B no ECA, cuja redação é a mesma da norma revogada. O artigo 60 do Decreto-Lei, por sua vez, foi revogado pela Lei 11.983 de 2009, descriminalizando assim a conduta antes descrita como mendicância. Vamos ver o que é aqui, ó. A gente passou por ela, mas não leu. Mendicância, artigo 60, mendigar por ociosidade ou cupidez. Pena era prisão simples de 15 dias a 3 meses e tinha um parágrafo único. Aumenta-se a pena de 1/6 a 1/3 se a contravenção é praticada de modo vexatório, ameaçador ou fraudulento, mediante simulação de moléstia ou deformidade, ou em companhia de alienado ou de menor de 18 anos. Só para não deixar passar, esse 61 também foi revogado, tá? Foi revogado pela lei que instituiu o crime de perseguição, que é o stalker. Então, essa lei recente, ela criou o tipo 147A, se eu não me engano, que é a perseguição, e revogou o 61. Mas vamos voltar para o caso aqui. Segundo o artigo 244B do ECA, pratica o crime de corrupção de menor quem corrompe ou facilita a corrupção de menor de 18 anos, com ele praticando infração penal ou induzindo a praticá-lo,
O objetivo desse dispositivo é a proteção do menor em relação à influência negativa de adultos em uma fase de formação da personalidade, evitando, com isso, sua inserção precoce no mundo do crime. Deixando de ser a mendicância infração penal, desaparece, no caso sob exame, o objeto jurídico tutelado pelo ECA, uma vez que não mais existe a contravenção que os menores foram levados a praticar, ocorrendo, por consequência, a abolição crimes em relação aos 2 delitos imputados ao paciente. Ordem concedida de ofício para, reconhecendo a tipicidade dos fatos atribuídos ao paciente, trancar a ação penal relativamente às 2 imputações, mendicância e corrupção de menor. Então, com a revogação da contravenção penal de mendicância, o STF entendeu que a corrupção de menores não fazia sentido de existir sozinha nesse caso. Pô, o cara está corrompendo o menor a praticar uma conduta que não é mais crime. Então, acabou concedendo a ordem para trancar o processo, naquele caso ali. Galera, era sobre esses casos, chutei tudo aqui. Eram sobre esses casos que eu queria conversar com vocês hoje. Primeiro, do menininho, salientando esses pontos, e esses 3 do STF que tocam pontos pertinentes ali, veiculam, melhor dizendo, matérias objeto de reiterado questionamento e que a gente pode fazer uma reflexão interessante sobre eles. Eu pergunto, e eu não posso deixar de reiterar também, o pessoal chegou depois, que na semana que vem eu vou colocar a nossa provinha. Então, na semana que vem eu vou abrir a prova vai ficar aberta por uma semana. Uma vez aberta a prova, tem 3 horas para realizar. A prova vai ser provavelmente de questões objetivas, nos moldes das questões que a gente vem trabalhando nas aulas gravadas. Se porventura surgir qualquer dúvida, fiquem muito à vontade para me chamar. Me chamem no WhatsApp, me chamem no Insta, me chamem em qualquer lugar. E sobre os casos de hoje, se alguém tiver alguma pergunta, alguma consideração. Se não, ficamos por aqui, galerinha. Agradeço demais a presença de vocês. Desejo a todos uma ótima semana. Fiquem com Deus e precisando de mim, só me chamar, tá? Valeu, Felipe. Obrigado. Valeu. Boa noite. Obrigado, Felipe. Boa noite para todos. Obrigado, boa noite. Boa noite aí. Boa noite para todos. Boa noite.